estudantes! Tudo bem com vocês aí? Aprenderam bastante hoje na aula da professora Mauriceia e da professora Márcia? Eu espero que sim, que tenham aprendido bastante. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cultura indígena, que é muito bom a gente falar sobre cultura indígena, porque a gente está na Semana do Folclore, que foi dia 22. Lembra que a gente falou aqui, dia 22? A gente comemora folclore o ano todo, né, professora Mauriceia? O ano inteiro, folclore, é maravilhoso. A gente já teve aula sobre isso. E aí, é muito bom porque vocês estão vendo a ponta em cada uma das aulas, vai falando um pouco mais e vocês vão ampliando o conhecimento a respeito das nossas tradições, que é importantíssima. É verdade, professora Mauriceia. A gente também aqui está com a Mídia, que é a nossa intérprete. Seja muito bem-vinda. E a nossa aula de hoje, olha só, é uma aula para os quartos anos e acelera, com o tema de terras indígenas de Pernambuco. O nosso conteúdo é de geografia. Vocês conhecem quais são as terras indígenas daqui? Quais são os povos indígenas que a gente tem aqui em Pernambuco? E você sabe o que é terra indígena? Será que ele sabe, professora Mauriceia, o que é terra indígena? A Vamos primeira ver, né? pergunta do dia, né? Porque eu só chego soltando perguntas assim, né? Vocês sabem o que é E, terra e indígena? até porque, voltando aí de novo para a aula de português hoje, falava justamente que a gente, para saber, a gente precisa perguntar, É verdade, pesquisar. isso mesmo. Então, olha só que mocinha linda que eu trouxe aqui na tela para vocês verem. Não é bonita ela? A gente já percebe assim, né, que é uma criança, que ela tem muitas pinturas no rosto, que é uma tradição, a gente pode dizer assim já, né? Uma tradição, uma cultura dos povos indígenas, essas suas pinturas, que cada um tem uma pintura diferente, cada tribo tem uma pintura diferente. A gente percebe também que ela tem um adorno, que é o colazinho, que tem. Esse adorno é muito fofinho, porque eles são feitos com sementes. E a gente vê que elas são bem coloridas, essas sementes. E são as sementes que eles próprios pegam na mata e confeccionam esses adornos que eles utilizam. E olha só, e eu trouxe essa moça para a gente ilustrar as terras indígenas, que a gente vai falar hoje sobre os indígenas. E lembrando a vocês que a gente está aqui no ao vivo, olha, mas também onde é que a gente pode acessar a nossa aula? Eu acho que vocês sabem, né? Pode pegar o celular, baixar pelo QR Code, baixar o aplicativo do Educa, entrar ali no chat, conversar com a professora Mauriceia, mas não deu tempo de assistir a aula? Ah, que peninha. O que eu faço, professora Sinara? Vai lá no YouTube do nosso canal, tá bom? Então, vamos lembrar que a gente já falou um pouquinho sobre a colonização do Brasil, sobre a miscigenação das raças, e olha só o que eu falei aqui para vocês, ó. A população brasileira é bastante miscigenada. Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu aqui no nosso país. Então, são inúmeras essas raças que favoreceram a formação do povo brasileiro. Então, a gente é um povo muito miscigenado. A gente não pode dizer que tem um povo de origem só. Nós temos pelo menos três que está na nossa linha da nossa família. Se você pensar assim, lá nos seus primeiros antepassados, quem foram, sempre vai ter essa mistura desses três povos, com certeza. Que são os grupos dos indígenas, o dos africanos e o dos europeus. Então, vamos lembrar que os indígenas, eles são residentes do Brasil, eles já viviam aqui quando esses dois grupos vieram. Depois dos indígenas, os europeus vieram querer colonizar essas terras aqui e começaram a desbravar essas terras. E, por fim, vieram os africanos, que foram trazidos de uma forma escravocrata. Eles foram escravos nesse um período muito triste aqui no nosso país. E a gente ainda está tentando reverter muitas situações negativas que aconteceu com esse povo e com essa cultura, tá certo? Então a gente ainda tem posso dizer assim, um percurso muito grande, né, professora Mauricéia, para tentar sanar o que aconteceu tanto com os povos indígenas quanto os africanos que vieram para cá, para o Brasil, né? Isso mesmo, é um caminho que a gente tem que trilhar a cada dia, respeitando as tradições e também indo em busca delas, né? Porque faz parte da nossa cultura também. Pois é, e assim, só
uma coisinha assim curiosa que eu vou falar para vocês, porque as pessoas às vezes não entendem o porquê que tem tantas políticas públicas voltadas para esses povos, porque a gente está tentando, gente, reparar um erro que foi com essa população. Então, para a gente tentar reparar, a gente tem que tentar criar leis para equilibrar a balança, para eles terem acesso ao que a gente vai falar aqui hoje, principalmente a terra, que é tão importante para os povos indígenas. Então, olha só que bonito aqui esse rapaz, ele está tocando um instrumento que ele também fez, adivinha com o quê? Com coisas da natureza. Olha só, o adorno na cabeça dele, a gente está vendo umas penas muito bonitas, o colar dele também é feito com sementes, tudo eles tiram da natureza, gente. Então, os povos indígenas, eles vivem diretamente ligados à natureza, não tem como dissociar um do outro. Então, antes do descobrimento do Brasil, o território já era habitado por povos nativos. Nesse nosso caso aqui, eram os povos indígenas, tá certo? E quais eram esses povos indígenas? Algum deles, porque eram muitos grupos, a gente tem alguns ainda, mas antes eram bem mais, ó. A gente tinha só aqui em Pernambuco, a gente tinha os tapuias, os macrogês e os tupis, tá certo? Só aqui em Pernambuco, lá no comecinho aqui no litoral, mas tinha bastante povos indígenas aí, tá? Então, no passado, essa população indígena era de quase de 2 milhões de pessoas. Infelizmente, eles foram sendo diminuídos drasticamente. E para que a gente tentasse reparar um pouco essa situação, foi-se pensado em construir reservas indígenas. E essas reservas indígenas, o que é que são? Segundo a legislação brasileira, são aquelas tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas do Brasil, tá? Elas são habitadas de caráter permanente. Isso significa o quê? Que eles podem morar lá até o mundo se acabar, se a gente pode dizer assim, professora Mauricéia. Alguém ficou com alguma dúvida até agora? Não, estão só conversando. O Lucas perguntou se hoje tinha bichinhos fofinhos. Eu já disse a ele que hoje na não aula é de ciências. Pois é. E aí estão falando sobre a questão dos indígenas, acompanhando. Os bichinhos fofinhos são sexta-feira, tá? Guarda aí. E olha só. Então, eles são utilizados essas terras para suas atividades produtivas e apresentação de recursos naturais, gente. Então, eles têm ligado diretamente à terra, então eles precisam desse espaço para eles poderem sobreviver, tá? Esses recursos naturais são necessários para o seu bem-estar e sua reprodução física e cultural, de acordo com seus usos, costumes e tradições, tá bom? E as terras indígenas, só para quem não sabe, e é importante saber, são patrimônios da União, inalienáveis e indisponíveis. Isso significa o quê? Que não se pode ser retirado da União e nem são disponíveis para as pessoas que queiram comprar aquele local, tá? E é direito dos índios, e significa que eles não caducam, que eles não perdem esse direito de forma alguma. Isso está na lei, é importante lembrar. Então, no final do século XX, com a acentuação da migração indígena às cidades brasileiras, aldeias urbanas foram inauguradas para acolher a população em contexto urbano. Porque índio não é só quem vive na floresta, não, tá? Índio também vive na cidade. Eu peguei aqui esse rapaz, ele é de origem indígena, e ele tá aí, ó. Como a gente diz, ele está no mundo que as pessoas veem mais o mundo contemporâneo, que é o mundo da cidade. Ele está usando o quê? Ó? Um terno, ele está com o celular na mão, mas isso não significa que ele não tenha a sua tradição do seu povo, que ele não tenha a sua cultura, e que isso tem que ser respeitado, isso tem que ser valorizado. E outra coisa, é importante sim que essas pessoas estejam aqui na cidade fazendo valer os seus direitos, porque eles são cidadãos brasileiros como a gente. E além, e são mais além, né, professora Mauricéia? Porque eles estiveram aqui o tempo todo. É verdade. Não é isso? Então, olha só. Essa imagem aqui, que é uma pintura que eu trouxe para vocês, foi lá no período colonial. Quando os europeus vieram chegando, encontraram essas tribos com as pessoas aqui. E, professora, tá todo mundo nu. Claro, eles viviam desse jeito. Para eles era normal. Gente, roupa é um conceito social. A gente tem que entender isso.
Na nossa sociedade, o aceito é a pessoa estar de roupa, mas na sociedade indígena era aceito eles estarem mais à vontade, só cobrindo algumas intimidades ali e para eles estava tudo certo, tá? Então, se vocês verem algumas pessoas desvestidas aí, não precisa tapar o olho não, porque isso para eles é comum, tá bom? Então, historicamente, os povos que primeiro viviam no Brasil sofreram uma série de abusos por parte dos seus conquistadores europeus, que levaram muitos à extinção ou ao declínio. Lembra que eu falei que tinha 2 milhões de índios aqui? Infelizmente, muitos foram mortos nesse período de colonização. Colonização que a gente fala era porque os europeus se acharam no direito de tomar aquelas terras para si. E eles não estavam preocupados com os direitos dos indígenas, não. Tá certo? Outros foram expulsos de suas terras e até hoje seus descendentes não conseguiram se recuperar. Imagina, você está na sua casa, aí chega um povo estranho, com a forma de vestir estranha que a sua, uma fala de estranha que a sua, e simplesmente te enxota da tua casa porque ele quer morar ali. Imagina, foi isso que aconteceu com essa população. Então, olha só, os direitos dos índios à preservação das suas culturas originais, à posse territorial e ao desfrute exclusivo de seus recursos são garantidos agora na nossa Constituição. Claro que a gente ainda tem muito que lutar pelos povos indígenas, mas a gente já está começando a caminhar, tá certo? Por quê? Na prática cotidiana, a efetivação desses direitos tem sido muito difícil, gente, e altamente controversa, sendo cercada de conflitos, tendo muita confusão. Muitas pessoas ainda se acham no direito de pegar essas terras indígenas e morar e fazer o que quer e não respeitar essa cultura. Mas a gente lembra sempre que as terras indígenas são da União e são dadas para os povos indígenas viverem livremente. Olha só. A conscientização dos índios cresce e eles adquirem mais influência política, se organizam em grupos e associações e estão articulados em níveis nacionais. Graças à nossa tecnologia, eles conseguiram se conectar. As aldeias lá do final do país conseguem se conectar às aldeias da Amazônia, por exemplo. E assim vão crescendo, vão se organizando e vão reivindicando os seus direitos, que é isso que a gente tem que fazer sempre, tá bom? E muitos se educam em níveis superiores, como eu falei para vocês, e conquistam posições onde podem melhor defender os interesses do seu povo, porque a gente tem que lutar com as armas que a nossa sociedade exige. Se a gente tem que criar leis específicas para a comunidade indígena, então eles têm que se organizar e dizer, a gente quer assim, a gente faz assim. Por isso que é importante sempre a gente estar estudando, gente, para poder estar exigindo os nossos direitos. Alguma dúvida, professora Mauricéia? Estão acompanhando aqui a aula, observando os costumes ambientalistas. Então, sem dúvida por enquanto. Então, vamos entender um pouquinho como foi que chegou a isso, porque vocês sabem, né? Eu falei para vocês que os europeus chegaram aqui e o que foi que aconteceu? Eles tomaram as terras dos índios, então os índios tiveram que batalhar bastante para ter seus direitos assegurados. E olha só, o Estatuto do Índio, que entrou em vigor em 1973 e vale até hoje, é um desses projetos de lei que tenta ornamentar e organizar a legislação indígena, para dizer assim, é assim que tem que ser, tá certo? Então, vamos entender como é que acontece a divisão das terras? Porque é meio complicado. Olha só, a aldeia, lembra que tem aldeia, que tem terra indígena, tem comunidade, tem população? Vamos entender, olha só. A aldeia é usado esse termo para denominar vários assentamentos que tem dentro de uma terra indígena, tá certo? A terra indígena garante os direitos territoriais indígenas e são áreas tradicionalmente ocupadas por esses povos indígenas. Aí a gente tem as reservas indígenas. O que são? São criadas e demarcadas pelo Estado para a posse e ocupação dos índios, independente de qualquer ocupação prévia da área. E, por fim, a área indígena é todo aquele território que determinado pelo povo, que o povo ocupa, quer dizer, bem como todo o seu entorno necessário para a sua sobrevivência. Então, olha só,
A aldeia é onde as pessoas, os indígenas, vivem. Tipo, onde ficam lá a sua taba, onde ficam lá suas ocas, e eles como se vivem ali em comunidade. Já as terras indígenas é uma garantia de lei que tem aquele espaço e aquele território para esse povo indígena. As reservas indígenas são aquelas áreas de proteção ambiental também, que geralmente têm um grande território e a gente vê parques muito importantes que têm essas reservas indígenas dentro. E a área indígena é toda essa região que está ali, ó, demarcada. Pode ter rio, pode ter monte, pode ter caverna, independente do que se tiver área indígena, é daquela população e não pode ser mexida, tá certo? E lá no começo da colonização, como é que era? Será que era fácil para os indígenas viver naquela época? Será, professora Mauricéia? Não era fácil por conta da quebra de costumes deles, porque eles estavam acostumados e aí chega um povo estranho tentando colonizar, que vocês sabem o que é colonização, a gente já falou um pouco sobre isso, então com certeza a vida dele não estava fácil. É verdade. E olha só, a gente pensa assim na colonização em 1500, né? De 1500 para a primeira lei de proteção indígena, que foi de 1680, quantos anos passaram? De 1500, isso aqui é matemática agora, de 1500 para 1680, passaram mais de 180 anos, gente. Para eles terem a primeira lei que a coroa portuguesa promulgou, dizendo que eles eram indígenas, eles tinham que ser respeitados. Mas ainda tinha um problema, tá? Ele só considerava duas regiões, que era o Pará e o Maranhão, como se no resto do Brasil não tivesse indígena. Então, o que foi instituído com essa lei? Ele instituiu o indiginato, que é o reconhecimento do direito e primário dos povos nativos ao seu território tradicional. Isso quer dizer o quê? Que ele reconhecia que tinha os indígenas e eles tinham direito àquele lugar ali onde eles estavam morando. Só que o problema é que essa leizinha era assim, era só quando o rei queria. Porque se o rei, professora Mauricéia, não quisesse tomar aquela território ali, aquela área, ele mandava os indígenas saírem tudinho. Pois é, e aí a gente tem que ter cuidado, porque isso pode acontecer nos dias de hoje, dependendo das leis que forem feitas. Isso mesmo. Muito bem, professora Márcia, eu concordo em gênero, número e grau. Por isso que a gente tem que entender muito bem da lei. E é importante vocês entenderem isso aqui que a gente está falando. Em 1775, é complementado aquela lei, que só tinha 2 estados, é complementado pelo outro Alvará Régio, que passou a ter uma validade nacional. Eu estou falando aqui esse nome, né? Alvará Régio. Sabe o que é isso? É porque o rei, quando criava uma lei, se chamava Alvará Régio. E lembra que lá no começo do período colonial a gente tinha rei aqui? Pronto. Então é isso. Não esquece não, tá? Muitos consideraram como sendo o primeiro marco inicial dos direitos dos indigenistas. Significa o quê? Que foi uma primeira lei que diz assim, a gente existe e a gente tem direito à terra, tá bom? E quando foi avançando, e somente em 1831, os indígenas foram considerados órfãos e tutelados pelo Estado brasileiro, sendo esse o primeiro documento do Império a favor da causa indigenista. Olha que luta, hein? Em 1831 só, depois de mais de 300 anos sendo explorados. Em contrapartida, aí a gente tem um outro problema em relação a isso. Os indígenas seriam organizados em aldeamentos, que são aldeias. E teve um pequeno problema em relação a isso. Sabe por quê? Olha só. Em 1845, decreta-se a regulamentação missionária, catequética e civilizacionista. E o que danado isso significa, professora Sinara? Hoje a senhora está falando de termos bem difíceis. O que eu estou falando aqui é o seguinte, eles tinham direito às aldeias, mas a Igreja Católica tinha o direito de fazer missões, catequeses e civilizar essas pessoas. O que é esse civilizar que eu estou colocando aqui em aspas? É pegar essas pessoas e tentar transformar com os costumes europeus. Imagina só, professora Mauricéia, ser habituada a viver com uma roupa simplesinha e depois você ter que viver com a camisa, com a calça toda amarrada. Será que eles iam gostar dessa situação? Não, não é porque não fazia parte da vida deles. Então, foi uma coisa que foi colocada assim de uma forma
a pulso, vamos dizer Foi a assim. pulso mesmo, professora Mauricéia. Olha só. Então, para garantir o sucesso das frentes colonizadoras e dos projetos de interiorização, o Estado teve ação direta até o ano de 1915, que teve intervenção até do Exército. O Exército entrava para eles poderem fazer as missões, gente. Olha que horror. Mas o negócio começou a melhorar graças a esse senhor aqui, ó, que é o senhor João Mendes Júnior, que era um jurista, que é um juiz, tá? Que defendeu a causa indígena pela primeira vez. Ele disse, não, isso está errado, a gente tem que melhorar. Então, ó, em 1910, foi criado a autarquia, que é o Serviço de Proteção ao Índio, e foi gerida pelo Marechal Cândido Rondão, que defendia os povos indígenas, que eles fossem nações autônomas. Isso significou o quê? Que eles tivessem o seu próprio direito, tá bom? E em 1934 foi corrigido o que estava de errado na nossa Constituição e foi reconhecido que os indígenas tinham sim o direito à posse de terra, tá certo, gente? E aí foram se criados inúmeros parques, inúmeras reservas, mas será que é suficiente para a gente tanto sofrimento de um povo? Pensa aí comigo. Você acha que o que a gente fez aqui na nossa Constituição foi suficiente para suprir tudo que esse povo passou? A gente está vendo aqui uma imagem que é o Parque Nacional Indígena do Xingu, que é um parque muito bonito. Quem puder aí, ó, faz uma pesquisa sobre esse parque, você vai ver imagens belíssimas, como a gente está vendo aqui, e vale a pena. E quando você vê essa plaquinha ali, ó, aquela plaquinha ali, ó, sabe que aquela plaquinha ali é uma plaquinha que foi feita e colocada pela FUNAI. O que é a FUNAI? Ó, a FUNAI é a Fundação Nacional do Índio e ele está ali, ó, para garantir que aquela terra é uma terra protegida e que a gente não pode mexer e nem tirar nada daquela terra porque ela é uma terra indígena, tá? E olha só, em 1973 também foi conhecida como Estatuto do Índio, onde mantém a ideia de que o indígena é parcialmente capaz e que necessita da tutela do Estado e tem como objetivo a integração dos indígenas à sociedade brasileira. Isso significa o quê? Que o indígena tem os direitos que a mesma população brasileira tem e o Estado tem o dever de ajudar essa população, tá certo? E na Constituição de 88, quando o movimento indígena estava mais forte e tinha o apoio de alguns setores da sociedade civil, foi possível incluir o princípio da diversidade cultural, porque a gente tem que respeitar a diversidade de todos os povos, tá? E superando a ideia de tutela dos povos indígenas. Eles não precisam de dono para dizer o que eles têm que fazer, não. Eles têm que ser respeitados pelas suas diferenças. E olha só, olha o tamanho do Brasil. Esse Brasil aqui todinho, lá na época de 1500, era só dos indígenas. Hoje, apenas 11% desse território aqui todinho é ocupado por essa população. Será que perdemos indígenas? Para pensar aí. Será que a gente perdeu? Acho que perdeu bastante, né, professora Mauricéia? Sim, com certeza. Se você observar o tamanho do nosso país e pensar que 11% é uma fatia bem pequenininha, já praticamente não temos quase nada dos nossos povos originários. Pois é, olha, e eu estou trazendo aqui para vocês um mapa de Pernambuco e a gente está vendo umas setinhas assim, umas coisinhas coloridas, porque é onde ficam algumas das nossas tribos hoje, tá? E a gente tem várias tribos, olha, tem os tuxás, tem os pacarus, tem os pipipã, tem os chucurus. Eu vou até pedir desculpa se eu estiver falando errado algum nome de alguma tribo, porque eu não sou muito conhecida da linguagem indígena, tá, professora Mauricéia? Então, tem os aticuns, tem os trucás, tem os funiôs. Será que vocês já conheceram, viram alguma apresentação do grupo indígena? De grupos indígenas, são muito bonitos. Vale a pena também, olha. Aqui a gente listou pelo menos 11 grupos. Pode ter mais? Claro que pode ter mais. Esses aqui a gente viu na pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco, que eles estavam lá listando esses 11 grupos, tá? E eles são importantes até hoje, né, gente? Aquela coisa que a gente já falou aqui. Eles nos ajudaram o quê? Nos nossos hábitos diários, na nossa alimentação, na vestimenta, convívio social, no conhecimento, na dança, na manifestação cultural, na fala, um monte de coisa.
A gente só tem o que agradecer aos indígenas por fazer parte da nossa cultura, fazer parte da nossa tradição e fazer parte da nossa família, tá? E agora é a parte que vocês gostam, que vocês estão perguntando aí, para que essa caixa, professora Sinara, não é? Estão perguntando aí, professora Mauricéia, para que a caixa? Perguntaram? Ainda não. Olha só, eu tenho que correr, porque o tempo tá voando, olha. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui que tá na minha mão. Isso aqui. Olha só, tenho 2 modelos dela. Eu tenho essa daqui e tenho essa daqui com tecido. Isso aqui é o que, gente? Isso é uma peteca. Vocês gostam de brincar de peteca? Olha, peteca. Eu adoro brincar de peteca. Vocês gostam de brincar de peteca, professora Mauricéia? A Ana já falou aqui, logo quando você abriu a caixa, que era uma peteca. Boa, Ana. Olha só a peteca aqui, ó, indígena, de uma tribo indígena, como é bonitinha. Eles fazem, ó, com folhas, tá vendo? E aquela ali é um modelo de jornal, que é muito simples de fazer, ó. Você vai precisar do jornal, um jornalzinho. Aí vai precisar, ó, da tesourinha, tesoura, e o barbante ou uma fitinha para você amarrar. Como é que você faz? Você pega um jornal, uma folha de jornal, pega outra folha de jornal. Ah, professora Sinara, não tem um jornal não. Pode ser com papel? Pode, ó. Amassa, faz uma bolinha, pega essa outra folha grande aqui, ó, bota a bolinha dentro, amassa aqui do lado. Olha, já estou formando a minha peteca. Agora fica fácil. Eu dou uma apertadinha aqui embaixo para ela ter essa base mais plana. Vou pegar a minha fitinha, que pode ser dessa daqui, ó. Eu trouxe essa daqui prateada para ficar bonitinha. Aí, quando você pegar essa fitinha, você corta com a tesoura sem ponta, para facilitar. Você pega a tesoura e você vai enrolar aqui, ó, na sua peteca. E quando você enrolar na sua peteca, você arruma mais bonitinho, tá? Só estou mostrando mais ou menos para vocês verem como é que é, ó. Ela vai ficar aqui formada na base. Aí você pode cortar, você pode botar mais fita. E como é que a gente brinca com peteca? A gente pode brincar com peteca só assim, tentando equilibrar ela. Você pode pegar uma raquete e ficar tentando jogar de um lado para o outro. Ou então com a mão mesmo, você faz a mãozinha, ó, a raquete, e tenta jogar assim para o seu colega, que tenta jogar para você. E aí você se diverte da forma que você conseguir, tá bom? E tem a de pano também, ó, que você pode fazer. A mesma ideia, só que com pano, tá? Gosta de peteca, professora Mauricéia? Gostar eu gosto, mas eu não tenho a menor coordenação motora. Ah, mas é bom para ativar a coordenação motora e a gente vai ter que se despedir, professora Mauricéia. Pois é, vamos nos despedir aí com esta peteca e vocês aproveitem para fazer a peteca em casa e brincar bastante. Chama todo mundo. É isso mesmo, não dá trabalho não, tá? Não tem dificuldade nenhuma. A única dificuldade que vai ter é amarrar a peteca. Então, ó, um beijo grande para vocês e até a próxima aula, tá?